Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui? Seja muito bem-vindo. Aqui tem um lugar especial para você. Amém? Você é mais que bem-vindo. Sinta-se bem. Eu sou o pastor Júlio Rocha e nós vamos de Teolobíblia desta feita. Meus irmãos, nós estamos estudando há algum tempo já sobre a estrutura do ser humano e também a questão do pecado, a estrutura do pecado. Quando nós olhamos para a estrutura do ser humano, nós encontramos um verdadeiro campo minado na área da mente, na área da alma, na área da faculdade intelectual do ser humano. E não se iluda, esse campo minado ele está em constante conflito. É guerra e disputa, é dualismo mesmo, é guerra do bem contra o mal, querendo a posse desse campo minado que é a mente humana. É uma guerra estratégica, é uma guerra cotidiana, é uma guerra onde o ser humano precisa estar sempre atento para não pender para um dos lados desta balança. Eu estou me referindo à guerra da mente, e esta guerra da mente ela nos diz respeito àquilo que nós recebemos de informação, aquilo que nós processamos de informação, ou seja, retemos de informação, e aquilo que nós soltamos de informação. É por isso que Paulo nos fala sobre transformação da mente, é por isso que Paulo fala no fruto do Espírito sobre a questão do domínio próprio, e tem gente que ainda nega o livre-arbítrio, mas é coisa de cada um. Vamos voltar para o script. Na verdade, irmãos, muitas das vezes, eu digo muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não controlamos aquilo que nós recebemos em nossa mente, as informações que vêm até nós. Muitas delas são muito rápidas, muitas delas são despretensiosas, amém? De maneira que nós não temos o controle. Mas uma coisa nós temos o controle sobre aquilo que permanecerá na nossa mente e virará uma ação, principalmente se essa ação for uma ação pecaminosa, amém? Em outra parte, não muita, mas uma fração menor, das vezes, sim, nós controlamos aquilo que entra pela nossa mente, também chamada de coração na Bíblia. Nós, através dos canais sensoriais, da visão e da audição, nós podemos controlar sim aquilo que queremos ver, aquilo que queremos escutar. Amém? Sabendo que não agrada a Deus, nós podemos sim prever isso através da ajuda, através do auxílio da graça de Deus. Mas o que vem a questão aqui, nesse Teolobíblia de hoje, falando sobre guerra da mente, é baseado na questão seguinte: como disciplinar a nossa mente para ser conforme a mente de Cristo? A Bíblia nos diz, através de Paulo, que nós temos a mente de Cristo. E através de João, nos diz que nós temos a unção do Santo e sabemos de todas as coisas. Como ter essa mente? Como polir essa mente? Como granjear esse tão grande dom que Deus nos deu de ter a mente de Cristo? É o que nós pretendemos ver numa série de estudos que tem 3 vídeos, dos quais este é o primeiro. Amém? Não vou deixar tudo num vídeo só, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas nós pretendemos falar nesse primeiro vídeo sobre a guerra da mente. Num segundo vídeo, que virá um pouquinho mais curto do que esse, e logo na sequência, nós falaremos sobre o triângulo do relacionamento da estrutura humana com Deus. Amém? Com relação ao que a Escritura nos manda, nos pede, nos solicita e nos ordena. E um terceiro aspecto, nós trataremos sobre esta questão de como disciplinar a nossa mente para ser conforme a mente de Cristo. Falando então sobre os 3 filtros que Paulo elucidou na carta aos Filipenses. Eu convido você a assistir essa série conosco, porque está realmente edificante, está uma série muito interessante. Eu garanto que você vai aprender muito sobre você próprio e como se controlar, como se submeter a Deus, para que você possa vir crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a nossa vinhetinha, são 10 segundos, tempo mais que suficiente para você se inscrever se você não é inscrito, deixar o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas e abençoar outras vidas, e nós voltamos já com o nosso quadro esquemático a respeito deste primeiro tema, ou seja, a guerra da mente. Nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, vamos lá para a nossa aula esquematizada, a fim de que os irmãos entendam essa parte da ação do pecado na mente e o comportamento
que o homem precisa ter e deve ter, amém? Quando falamos do pecado na mente, né, nós falamos sobre assuntos que nós já vimos aí. Eu aconselho para vocês assistir os vídeos passados aí em Teolobíblia, acerca do mapa do pecado, acerca do processo redentor, né? E os demais vídeos que nós temos aí. Eu vou deixar para os irmãos os cards aqui, com os vídeos relativos, amém? Para que os irmãos possam rever esse vídeo, para compreender melhor esse vídeo que nós estamos falando aqui. Agora, vamos discorrê-lo, né? E que é um assunto, irmãos, muito sério, amém? Portanto, esse vídeo, ele tem 3 assuntos: a guerra da mente, o triângulo do relacionamento e os 3 filtros do pensamento. Primeira coisa que nós temos que observar é a condição do homem no estado de pecaminosidade, amém? Mesmo que já foi falado no vídeo sobre o mapa do pecado, né? Esse aqui é o triângulo que embasa a ideia de Armínio sobre o pecado. Haja vista que o homem é tricotomista, né? Tem corpo, alma e espírito. Há uma divergência em certa linha teológica com relação a isso, igualando espírito e alma a uma mesma coisa, né? Mas a Bíblia não trata assim, ok? Isso nós temos no vídeo, por exemplo, do mapa do pecado, ok? E Armínio vai dizer que o homem que está no centro desse triângulo, né? Ele vai ser tentado pelo pecado, por Satanás e pelo mundo, ok? O que significa isso? O pecado nada mais é do que a natureza pecaminosa, que é o sistema que rege sobre a nossa natureza, ok? Então, por exemplo, a mente, né, é algo relacionado muito mais, né, pelo pecado do que pelo mundo ou Satanás, ok? Mas, né, a mente é o que mais expressa a nossa natureza, né, o que ela tem de pior, ok? Portanto, pecados da carne, pecados da natureza, né, ou pecados do pecado, né, se refere exatamente a isso. O mundo, né, fala mais sobre aquilo que o mundo oferece, né, sabendo que Satanás é o agente do mundo, né, então Satanás indiretamente aí, mas falando do mundo, fala do século, fala das tendências, fala dos modismos, fala, né, das heresias, né, fala, né, de várias coisas aí, ok? E Satanás propriamente, né, é aquela pressão específica de Satanás ou demônios, né, através de várias facetas, ok? Mas o homem, isso aqui nós temos que entender, como já vimos no vídeo anterior a isso, ou o mapa do pecado, esse é um tipo de opressão que o homem sofre externamente. Internamente, o homem é capaz também de produzir pecados. Armínio disserta sobre isso. Isso em decorrência da nossa natureza pecaminosa, ok? E esses pecados, eles têm graus, né? O pecado pode ser, segundo Armínio, por ignorância, pode ser por incredulidade e pode ser por maldade, ok? Pecado por ignorância é aquele pecado involuntário. O pecado, e ele se refere mais, né, à pressão externa do mundo, ok? O pecado por incredulidade é um pecado por inferência, né, do pecado sistêmico, ok? Por exemplo, hoje a condenação do homem não se deve mais ao pecado original. Isso é uma falácia, ok? Isso é falta de conhecimento bíblico. Porque João 16:8 fala que, né, o Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então a base de condenação do juízo final, agora, assim como de salvação até do Antigo Testamento é os méritos de Cristo, a base de condenação é o demérito, né? Ou seja, é a incredulidade. Ao passo que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E quem não crê é incrédulo, né? Então, se a pessoa é incrédula, né, a incredulidade é um outro nível de pecado, que já é um pecado, né, consentido, né, um pecado aí já, né, que o homem já faz força, né, para poder praticar, ok? Ou rechaçar a cruz, né? E em terceiro lugar, o homem também é capaz de produzir internamente, por causa da sua natureza pecaminosa, a maldade. Okay? Isso já está relacionado mais com Satanás. Okay? Nós podemos ver também no vídeo sobre a genealogia do pecado, vou deixar aqui em cima para vocês, que tem 3 tipos de pecado, né? Pecados de atitude, nós temos o pecado mortal e o pecado imperdoável, ok? Mas isso para nós agora não é relevante.
O fato é que o homem sofre uma pressão de fora para dentro, através do pecado, do mundo, de Satanás, e também de dentro para fora, por conta da sua própria natureza. Amém? Por isso, nós não podemos dizer, por isso é errôneo o ensino de que Jesus, ele tinha participação do pecado original. Isso não é verdade, porque embora o mundo, o pecado e Satanás o afligisse de fora para dentro, de dentro para fora ele não tinha pecado, não se achou nele pecado, que está escrito. Amém? Portanto, isso é uma heresia, ok? E deve ser rechaçada por nós. Eu vou falar sobre isso mais especificamente em outro vídeo. O fato é que esse jogo de emoções que assolam, que abatem o ser humano, né, e que fazem aí, né, eu vou falar sobre isso também depois num outro vídeo, um famoso aí, um artista famoso, falou que em relação à doença dos vícios, a gente sempre vai perder. E eu achei isso, assim, sabe, uma realidade da vida dele que não tem a Cristo, mas achei isso uma realidade muito chocante e falo para vocês isso, que esse mix de emoções aqui produz na mente humana uma verdadeira guerra. E esse é o nosso assunto. Então nós temos aqui, né, como se fosse a mente, um espaço que é delimitado aqui na parte imaterial da alma, onde temos intelecto, sentimento e vontade, amém? E também a parte espiritual, que no homem sem Cristo está distanciado, está separado, não está morto, amém, irmãos? Está separado, está desconectado, está, né, distanciado de Deus, ok? Através do Espírito ilumina a janela da mente, os olhos da mente para poder enxergar o Evangelho. Enquanto o Espírito está separado de Deus, a alma está em trevas, ok? E mesmo na alma iluminada, mesmo na alma que encontrou com Jesus Cristo, a alma redimida na cruz do Calvário, ainda temos a verdadeira guerra da mente, né? Aonde nós temos, ao menos pela graça de Deus, pela orientação da palavra de Deus e da companhia de Jesus, um poder de resistência na nossa mente. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Portanto, vamos deixar o homem carnal, vamos para o homem espiritual e a guerra na mente dele. Irmãos, eu não sou anjo, eu não sou alguém, um ser superior, um ser iluminado a tal ponto que eu não passe por tudo isso aqui, que com certeza vocês também passam por algumas coisas aqui. Aliás, quando se trata, né, de influências externas, né, nós temos aqui uma verdade. Ninguém pode dizer que não passa por nenhuma delas, ok? Senão você é um ser de outro mundo, senão você não é ser humano, ok? Nós temos participação na natureza caída, ok? De Adão, temos participação, não temos culpa, ok? Temos participação. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma pecaminosidade, ou seja, nós vamos pecar. Ou seja, com isso nós vamos sofrer essa influência. Aqueles que têm o seu corpo, a sua alma, o seu espírito redimido pelo sangue da cruz de Cristo, ele tem um poder de resistência. Mas todos nós somos tentados em uma área. Tem gente que é tentado em 3, né? Tem gente que é tentado em 2, tem gente que é tentado em uma só, né? Mas todos são. Ninguém pode dizer, o mundo não me tenta, o pecado ou a minha carne não me tenta, nem Satanás me tenta, ok? Com relação a isso, quem é tentado na sua carne deve se resguardar quanto à sua natureza. Amém, irmãos? Então os pecados aí da carne, né? Os pecados aí da sua própria natureza, né? E aqui tem vários. Não pense que é só sexo, ok? Tem vários dele. O mundo, né? Quem tem aí problemas, né, com modismos, problemas com moda, problema com tendências, problemas aí, né, com heresias, problemas aí com vícios, né? Tudo está sujeito aí, né, à ação do mundo. E tem pessoas que não são tentadas nem pela natureza, né? Não tanto, né, pela natureza e nem pelo mundo, mas são tentados pelo próprio Satanás. E quando Satanás abre a boca perto dele, perto dela, né, ele realmente fraqueja na fé, ok? Portanto, irmãos, é uma verdadeira guerra. E aqui nós procuramos delimitar pelo menos as principais delas, as 11 principais, onde estaremos discorrendo um pouquinho então para os irmãos sobre esta guerra da mente, amém? Vamos começar primeiro por aqui, né? A nossa tendência natural, né, a respeito da vingança, e ela faz parte, né, desta guerra da mente, porque faz parte da tentação que nós sofremos aí, né, tanto externa quanto interna, ok? A vingança, ela se dá no fato de uma injustiça cometida contra nós,
onde nós temos que mostrar que as coisas devem ser equiparadas. Ou seja, se alguém de repente, né, nos espanca, nós temos que espancar de volta para satisfazer algum desejo em alguma área das nossas vidas, né, que vai ficar contente com uma justiça feita com as próprias mãos, feita. A isso a Bíblia chama de vingança. Por isso o crente não deve tomar vingança. Eu já adianto que não vou entrar nesse assunto, porque temos um vídeo específico sobre isso a ser gravado, ou se já foi lançado você pode conferir no nosso canal, ok? E alguém vai perguntar, por que Deus diz minha é a vingança? Então o crente não pode vingar? De fato, o crente não pode vingar. Porque quando Paulo cita, ou faz a citação, né, da assertiva divina, minha é a vingança, eu os retribuirei, nós temos aqui naturezas diferentes, amém? Se o homem der espaço à vingança, o homem está agindo com maldade. Se Deus der lugar à vingança, Deus está sendo justo e Deus não pode ser mal, amém? Porque Deus não criou o mal e tampouco é mal por essência, amém? Eu falo disso um pouquinho no vídeo de apologia contra o determinismo, amém? Vocês podem também verificar aqui no canto aí superior do seu vídeo, ok, irmãos? Portanto, a vingança é um produto da mente humana que refere-se à maldade, ok? E que deve ser combatido pelo crente, e o crente não deve vingar, o crente deve colocar na mão de Deus. A inveja, né? Uma inveja que é uma coisa quase que comum, né? Entre nós, às vezes ela é até involuntária, né? Mas ela acontece. Acontece quando? Quando nós às vezes não temos a possibilidade de adquirir algo, em primeiro lugar, né, seria isso. Quando nós não temos a possibilidade de adquirir algo, seria nosso sonho de consumo, e alguma pessoa, sem saber das nossas intenções, sem saber das nossas possibilidades, vai lá e adquire porque ela quer, porque ela pode, amém? Isso nos gera uma inveja. Outro aspecto da inveja é gerado quando nós, por exemplo, cobiçamos algo, né? Ou intencionamos algo, né? E vemos em outra pessoa um potencial de chegar mais longe do que nós chegamos. Isso também gera uma inveja que vai gerar depois uma disputa, uma guerra, né? E coisas correlatas. Ou seja, a inveja também é um pecado, irmãos. Um pecado aí, né? Também na área aí da maldade, ok? Ou até mesmo da parte da incredulidade, tá bom? Então depende aí do seu contexto, tá? Fato é que Provérbios capítulo 14 e verso 30 vai nos dizer o seguinte, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, irmão, nós vamos ver depois no triângulo do relacionamento que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Uma pessoa que sente inveja, ela está agindo com maldade, incredulidade diante de outras pessoas e com maldade em relação a ela mesma. Haja vista que o sábio diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você pode ler também 24:1 de Provérbios, 27:4 de Provérbios, e pode ler também, já vista que há 22 menções de inveja no Novo Testamento, pode ler aí Gálatas 5:26 e também Filipenses 1:15, que é o trecho do Novo Testamento que eu vou deixar para vocês aqui. Filipenses capítulo 1, verso de número 15. Vamos ler do 14 para dar contexto. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro ou ousadia a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, Paulo está falando, em Filipenses 1:15, que há uma certa disputa com os judaizantes ou com outras pessoas, naquela época também tinha os gnósticos, né? Que estavam, na verdade, pregando o Evangelho de Cristo, né, para competir, né, com Paulo, querendo ser tão famoso quanto, tão trabalhador quanto. E, infelizmente, irmãos, essa é uma realidade. Amém? Tem pessoas que não fazem, não quer que faça, e quando outros começam a fazer, elas começam a fazer por competição. Mas Paulo diz, deixa quieto, o importante é que Cristo seja anunciado. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, deixa eu ir ticando aqui. Vamos ticar os que já foram feitos. Então, nós temos aqui
né? Dois já citados. Em terceiro lugar, nós temos a disputa, a guerra, a porfia, né? A competição, né? E outros correlatos, né? Que se dá no fato, talvez, né? Não só pelo presente século, né? Que gera aí, né, um certo, vamos dizer assim, um certo capitalismo, onde quem chega primeiro bebe água limpa na fonte, né? Mas também remete ou reflete a própria natureza humana, né, na carne, né, no pecado, ok? Sob o pecado. Ou seja, aquela sensação de poder, a sensação de monopólio, a sensação, né, de ser o cabeça, estar no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né, ou de qualquer outro tipo de cadeia. Então isso motiva a disputa, é a guerra, aonde na verdade Deus encara isso, né, como uma rebelião. Amém, irmãos? Na verdade, são muitos trechos, muitos textos bíblicos, mas nós vamos citar aqui 1 Coríntios capítulo 13 e verso 4. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 4. Diz assim: o amor, ao contrário da guerra, né, é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, ele diz que então o apóstolo está dizendo, né, que onde há amor não há espaço para guerra, porque não tem disputa. Amém? E Tiago, capítulo 3 e verso 16, vai nos dizer algo muito interessante. Olha o que ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruins. Diz aqui então Tiago que a disputa e a guerra ela é decorrente, na verdade, né, de uma disputa, né, que vem da inveja, que vem da porfia, que vem do sentimento faccioso e que gera uma grande confusão. Amém? Confusão essa também que havia na igreja do Corinto, né, e muitos outros. 1 Timóteo 6 e 4 também fala dessa disputa. Amém, meus irmãos? Portanto, nós temos que lutar contra esse desejo que nós temos de liderar sempre. Jesus nos ensinou que os reis dessa terra têm pessoas que os servem e muitos aí brigam para estar entre a eminência, né? Mas nós não fomos chamados para isso. Antes, quem quiser ser o maior, que seja o menor no reino dos céus, né? Portanto, vamos deixar de lado, vamos nos abster, né, através de um espírito de mansidão, né, contra a disputa, a guerra, a emulação ou qualquer outro tipo de coisa. A nossa mente também tem uma capacidade, irmãos, impressionante, né, de fabricar, percebe a maldade, né, a traição e a infidelidade. Amém? O duro, né, que pelo menos a maldade é uma coisa calculada, uma coisa, né, fabricada, mas o duro é que a maldade já faz tanto parte da natureza humana que ela acaba sendo uma rotina para o homem agir com traição, com infidelidade. Amém? Então, se a nossa mente for traidora, for infiel, provavelmente, irmãos, nós não alcançaremos um relacionamento com Deus saudável e nem com os irmãos. Amém? Por isso esses assuntos estão interligados. Então vai prestando atenção aí. Amém? A traição e a infidelidade, irmãos, ela é uma coisa terrível. Hebreus capítulo 3 e verso 12 nos diz desta maneira. Olha que interessante. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Então Hebreus capítulo 3, verso 12 já atinge, né, a influência externa e interna, né, do pecado na mente humana. E ele nos orienta a nós tomar cuidado para que não aconteça jamais haver em qualquer um de nós perverso coração. Aqui falando de infidelidade, falando de traição, né, de incredulidade que nos afaste de Deus vivo. Essa incredulidade aqui tem o seu correlato na infidelidade, porque sendo uma vez incrédulos, sendo iluminados para a salvação, se nós nos tornarmos incrédulos de novo, nós estamos sendo infiel. Disso trata Hebreus capítulo 9, capítulo 10, amém?
esses dois capítulos trata disso, e não somente esses dois capítulos, mas o livro todo de Hebreus trata sobre apostasia. Amém, irmãos? Nós temos ainda Tito 1:15, que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui. Tito 1:15 nos diz assim acerca. Diz assim o texto: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Amém? Então, para um traidor, né, tudo vai ser traição. Para um infiel, tudo vai ser infidelidade. Portanto, para eles há a disputa, a inveja, a vingança, né? Veja, os irmãos, que uma coisa puxa a outra. Agora vamos falar da cobiça. A cobiça, irmãos, que talvez aqui ela atinge, né, também todo o triângulo, toda a influência, né, do mal, externa ou interna, do ser humano, podendo aí se mostrar de várias facetas, mas eu subdividi aqui entre a cobiça por coisas materiais e a cobiça no aspecto sexual, né? Quem dera que houvesse uma cobiça do lado bom, cobiça espiritual, né? Mas esse aspecto, né, se houver, né, ele é muito pouco procurado. Vamos citar apenas um versículo de cada um deles. Vamos para Provérbios 21:26, falar sobre a cobiça no aspecto material, ou no aspecto aí de coisas materiais. 21:26 de Provérbios, diz assim: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Olha que interessante, irmão. Ele está querendo dizer que quem cobiça bens materiais vai cobiçar todo dia, por quê? Porque ele não tem nada. Ele nunca consegue nada. Quem tem olho grande, irmão, nunca consegue nada. Mas o justo, olha a contrapartida aí. Mas o justo dá e nada retém. E ao contrário disso, nós entendemos que, né, quem dá sempre tem, né? Sempre tem. Por isso ele nunca retém nada, porque sempre multiplica. Há um mistério no dar, né, irmãos? Eu vejo muitas pessoas aí extremamente materialista, né, pregando contra o dízimo, pregando contra contribuições, pregando contra ajudas, né, mas também nunca tem nada. Amém? E nós vemos crentes que às vezes têm de salário mínimo, né, e dá para a casa do Senhor, dá para a obra do Senhor e sempre tem em abundância. Amém, irmãos? Não é rico. Nenhum lugar da Bíblia e nenhum lugar da cristandade nos diz que nós todos temos que ser ricos. Nós temos que ser prósperos. Prósperos em saúde, prósperos em bens espirituais, prósperos para com Deus. Portanto, nós estamos cientes, né, de que o bem-estar com Deus não implica necessariamente dinheiro. Por isso o crente é desprendido nessa parte material. Mas temos muitos crentes, e Tiago escreveu sobre isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura, e através dessa raiz muitos têm, né, entrado em grande aperto, grandes aflições, né, por causa do amor ao dinheiro. Amém, irmãos? Então tem sim cobiça por parte do homem espiritual também. Isso é um desvio de mente. Se você ficar pensando o tempo todo em bens materiais, você vai criar um desejo da sua natureza, né, por cobiçar sempre bens materiais. Israel sofreu muito com isso. Malaquias capítulo 3, né? E cobiçava e nada tinha, aí tudo que tinha entrava no saquetel furado, Deus assoprava. Por quê? Porque o coração é tão cobiçoso que cheirava mal, né, ou parecia mal aos olhos do Senhor. E você pode encontrar mais sobre cobiça em 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, Salmo 119, verso 36, 1 Timóteo capítulo 3, verso 3 e verso 8, 1 Timóteo capítulo 6 e verso 10. Amém? Agora no aspecto sexual, Provérbios capítulo 6 e verso 25 vai nos dizer também algo bem interessante, e eu gosto de recorrer aos sapienciais quando fala desses assuntos, irmãos, porque é uma coisa do Antigo Testamento, mas que tem muita valia para nós hoje, né? É uma sabedoria muito grande. Provérbios 6 e 25 nos diz o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Está falando aqui da advertência contra a mulher adúltera. Amém? Não te deixes, não abre a porta, está dizendo.
né? Não cobices no teu coração a formosura. Não chega a pensar, irmão, naquilo. Isso é uma tentação aqui da área, né, da influência do pecado, da natureza pecaminosa. O homem sente falta disso. São opostos. Os opostos se atraem, né? E pecado de natureza sexual, irmãos, é uma periculosidade terrível. Por quê? Porque é algo aprazível, algo que chama, algo que sensibiliza, algo que na verdade seduz, né? E é difícil de sair, amém? Portanto, o sábio diz, não cobices no teu coração a sua formosura e nem te deixes prender. Olha o que faz a cobiça, ela prende o ser humano. Portanto, irmãos, pecado, qualquer pecado de origem sexual equivale basicamente aí a pecado de vício, tá? Como se fosse de droga, como alguma outra coisa. Só que afeta também o espírito do homem, ok? Portanto, está aí a recomendação. Os irmãos podem ver também Deuteronômio capítulo 5, verso 21, Mateus 5 e 28, Jesus transformando aí, né, a cobiça, né, o adultério aí, né, no simples ato da cobiça, ok? E tem a cobiça no caso de obstinação também, 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Tem gente que cobiça algo que é além do material, além do sexual, mas ele vira obstinado por aquilo, ele acaba sendo uma doença, né? Isso ainda é pior, ok? Isso Paulo trata em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Agora nós chegamos também na questão da idolatria, né? Que é um pecado aí já impetrado, né? De influência de Satanás, é um pecado oriundo da incredulidade, ou mais da incredulidade, né? Mas é um pecado que afronta diretamente a Deus, amém? E idolatria, vai nos falar também de idolatria, né? Culto ao diabo, culto, né, a outros deuses e culto ao próprio homem, que trata também do hedonismo, ok? E isso vai nos dizer, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao verso 5, qual nós vamos ler agora. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, ó, o hedonismo aí, idolatria de si próprio, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também deles. Amém? Paulo, ele está falando aí, né, de tempos difíceis, falando de tempo de apostasia, aonde a idolatria, né, talvez seja o carro-chefe junto com a incredulidade aí, né? Na verdade, a idolatria é o que faz o crente voltar à incredulidade, é um processo, a porta de entrada aí, né, do processo de apostasia. E Paulo está recomendando aos homens de Deus que fujam destas coisas ou destes que propagam isso, ok? E portanto, nós devemos também nos guardar de qualquer forma de idolatria. O que é idolatria, pastor? É usar pingente? É adorar crucifixo? Rezar terço? Não, não tem nada disso. Idolatria é algo que nasce no coração do homem, ok? Que tenta colocar uma barreira ou uma proteção contra a revelação de Deus, ok? Portanto, pode ser qualquer coisa. Amém? Tem gente que não idolatra santo, não idolatra outros deuses, não idolatra a si próprio, mas idolatra o carro que tem, né? Então, entra aqui nesse aspecto também. Amém, irmãos? Então, nós temos que nos examinar quanto a isso aí. 1 Coríntios 10 e 7, 1 Coríntios 5, 11, Romanos 1, 32, também vai falar sobre isso. Amém, irmãos? Sobre a questão da idolatria. Temos também o adultério, né, que ele tem um aspecto físico, né, do matrimônio e também espiritual, ok? Que é a mesma equivalência de traição ou infidelidade, que também é um pecado motivado por Satanás aí, através da maldade, né, externamente por Satanás, internamente pela maldade. Amém? Adultério espiritual, nós nos remetemos a Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que quiser a amizade do mundo tornar-se-á inimigo de Deus. Também Mateus 16 e 4 nos fala sobre isso.
E nós temos na parte física, Provérbios capítulo 6, verso 32, a famosa passagem de Êxodo 20 e 14, que nos diz: não adulterarás. Portanto, é um princípio que Deus estabeleceu, o casamento que não deve ser quebrado. E também Marcos capítulo 7 e verso 21, você medita nesses trechos dos muitos que falam sobre adultério. Basta dizer que tem um livro profético na Bíblia que Deus trata especificamente sobre o adultério, ok? E esse livro é o livro de Oséias, para aí relatar a situação de Israel. Ezequiel também fala sobre isso, né? E vários outros livros da Bíblia com muito subsídio para esse adultério, tanto físico quanto espiritual. Amém, meus irmãos? Portanto, vamos também ticar aqui o adultério. A mentira, o engano, ei, irmãos, como a nossa mente gosta de fabricar uma mentirinha. Às vezes nós mentimos por ignorância, às vezes sim. Às vezes é por incredulidade, às vezes sim. Mas na maioria das vezes é por maldade mesmo, né, irmãos? Portanto, quer se sair de uma situação, né? Quer não ficar mal com uma pessoa, né? Quer aí, né, se dar bem. Nota, cada um desses, né, puxa todos os outros, né? A mentira pode levar ao adultério, a mentira pode levar à idolatria, à cobiça e por aí vai. Amém, irmãos? E pode produzir os da frente também, ok? Então temos que tomar cuidado com a mentira e com o engano. Qual é a relação da mentira com o engano? São a mesma coisa? Não, são diferentes, ok? A mentira, ela pode ser nos três aspectos internos do ser humano, mas o engano, ela é por pura maldade. O engano está, por exemplo, associado a falso ensino, né? A falsas profecias, ok? A desvirtuamento do povo crente. Amém, irmãos? Então temos que tomar cuidado com isso aqui, ok? Quem mente, às vezes, né, ele deixa de falar a verdade por alguma situação ou algum interesse. Não quer dizer que o engano não tenha interesse, mas o interesse aqui é maior. Porque o interesse aqui é em perverter o juízo, perverter a verdade. Crente não mente, amém, irmãos? Crente não mente, amém? Cuidado. Né? Paulo recomenda: não mentais uns aos outros, né? Acho que é Colossenses que fala: pois já vos despiste do velho homem e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Amém, irmãos? Portanto, crente não mente, larga esse negócio para lá. Se você é chegado numa mentirinha, depois nós vamos chegar na parte de vício, depois nós vamos chegar na parte, né, de dependência e também na parte de cativeiro. Aí os irmãos vão ver que é bom para tosse, se não tomar cuidado com isso aqui. Amém? Tem muitos crentes que vivem atrás das grades de certos aspectos das suas vidas. Por quê? Porque abriu concessão na sua mente para isso tudo. E tudo que está na mente, irmãos, são três tipos de pecado. O pecado da mente, o pecado da fala e o pecado das obras, né? Está na mente, ainda é abstrato, não veio para o concreto, não veio para a luz, mas um dia vem. Às vezes fica tão robusto na mente que dali para cá, para você praticar ou para você falar, amém? É um piscar de olhos, amém? Então tomemos cuidado quanto a isso aí. Vamos para frente, mas antes, 2 Timóteo capítulo 3, verso 13, Provérbios 12 e 5, Salmo 120, verso 2, também fala sobre mentira, fala sobre engano. Próximo, assassinato. E será que tem crente que pensa em assassinato? Será que tem crente, irmãos, que deseja a morte de outro? Será que tem crente que pensa em suicídio? Né? Tudo isso está dentro de assassinato. Amém, irmãos? Será que tem? Lógico que tem. Sabe por quê? Porque nós somos todos humanos, amém? Nós não somos anjos ainda, né? Não passamos pelo processo de glorificação. Então nós estamos sujeitos a isso sim, irmãos. Só que a porta tem que ser fechada, a porta da influência, amém? Quando o assassinato ele passa a ser pensado de dentro para fora, é problema, irmãos. Enquanto ele fica do lado de fora batendo na porta, nós podemos fechar a porta para ele, amém? Tito capítulo 3, verso 3, nos diz o seguinte: pois nós também, outrora, ele está falando aqui sobre a vida antiga, o velho homem, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Presta atenção na questão de odiosos, de ódio aqui. É proveniente, ok? É a porta para o assassinato. A porta para matar outra pessoa. Pastor, mas tirou de onde isso aí? 1 João, capítulo 3, verso 15, vai nos dizer e esclarecer o que Paulo quis dizer a Tito. Diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino.
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João está aqui introduzindo um assunto que ele ouviu do Senhor Jesus e que ele vai escrever no seu evangelho posteriormente, a epístola que ele tinha escrito, que Deus é amor e aquele que não ama o seu irmão, ele é assassino. Nós vamos ver aqui sobre o amor na cadeia de relacionamento, onde Deus transforma 603 mandamentos em um só. Amém? Portanto, a premissa de todo assassinato é a falta de amor, é o ódio grande, o ódio incontrolável. Caim matou Abel por quê? Porque o ódio chegou ao seu coração. Houve uma cadeia de pensamentos até que ele chegou ao assassinato. Crente que se suicida, irmãos, ele se ama? Não se ama, amém? Ele não se ama, porque todo assassinato está envolvido em ódio e em falta de amor, ou não necessariamente nessa ordem. Temos que tomar cuidado. O assunto de suicídio é muito, mas muito particular e muito polêmico, né? Mas segundo as escrituras, nós vamos falar disso num vídeo dedicado, já tenho estudado o tema, já venho falando sobre isso em off, ok? Mas há uma premissa bíblica para isso. Ao assassinato, seja de si mesmo, suicídio, ou seja de outros, homicídio, né? Ele provém da falta de amor em primeiro lugar e segundo do ódio, ok? Nós temos que pensar muito acerca disso. Mas tem gente que assassina não fisicamente, mas com a língua, né? Assassina a moral de outras pessoas. Irmãos, a base é a mesma, amém? A premissa é a mesma, o conceito é o mesmo, amém? Crente pode passar por depressão? Pode, mas a premissa de Deus do Sinai não mudou, não matarás, amém? Jó, capítulo 24, 14, Lucas 11, 48, fala da mesma forma sobre essa questão do assassinato. Então vamos esticar aqui e vamos à frente. Acepção. Há uma tendência dentro do poder de escolha que nós temos, né, do nosso intelecto, da nossa vontade, do nosso intelecto, do nosso sentimento, em escolher. E nessa escolha nós podemos fazer acepção, coisa que Deus não faz. Amém? Deus não faz e não recomenda que faça. Amém? Aliás, no Sinai, um dos 613 mandamentos, era para não destratar nem órfãos, nem viúvas, nem estrangeiros, porque estrangeiro fosses na terra do Egito. Amém? E era um órfão também, até que Deus os adotou. Amém? Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Jó, capítulo 13, verso 8 ao verso 10, fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 16, verso 19, também versa sobre isso. E nós vamos deixar aqui Tiago, capítulo 2, verso 1 e verso 9. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo assim, fé e acepção de pessoas não combinam, assim como não combinam uma fé sem obras, porque a acepção de pessoas, chega à conclusão, né, com base em Tiago, é uma obra morta. Amém? Ela contradiz a fé. Amém? A fé chama pessoas, a fé ama pessoas, amém? Ao passo que a acepção de pessoas é uma obra morta, amém? E contradiz aquilo que se prega. Porque se nós pregamos se Deus é amor e fazemos acepção de pessoas, ai, determinismo, ai meu Deus do céu, se nós pregamos a fé, mas pregamos que Deus não pode salvar todos ou não quer salvar todos, irmãos, nós estamos distinguindo uma classe dos salvos com outras classes que não serão salvos, por determinismo, coisa que a Bíblia não diz, e a nossa obra depõe contra a nossa fé. Amém? Verso 9 diz assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos na lei como transgressores. Você quebra a lei, porque a lei diz que não pode haver acepção. Amém, meus irmãos? Vamos esticar isso, passar daqui rapidinho, porque é tema polêmico. Vamos lá. Isso a mente fabrica, irmãos. Isso é quase que natural nosso, amém? Todos nós temos uma área que fazemos acepção de pessoas. Seja ela mais simples, seja ela mais polêmica, como for, né? Sempre nós fazemos. Vamos lá. Por último, malignidade. Tem muito mais, irmãos, mas vamos parar por aqui. Malignidade. Malignidade é a habilidade que nós temos de sermos influenciados pelas três áreas de influência externa, Satanás, o pecado e o mundo, para produzir maldade, fazer maldade de graça, irmãos. Quem opera na malignidade, na maledicência, né? Ele vinga como se estivesse aí cortando papel, ele faz acepção de pessoas como se ninguém fosse nada, ele mata rindo, né? Ele promove guerras, irmãos, faz uma bagunça. A malignidade bagunça toda a mente humana e faz com que o homem, no pecado ou
flertando com o pecado, ele seja transformado em um verdadeiro monstro. Amém? A malignidade, irmãos, fede. Deixa eu usar esse termo aqui pesado, né? Mas os irmãos me perdoem aí, mas fede as narinas de Deus. Tanto que Deus ia subverter uma cidade por causa, né, que disse a Jonas, a malícia dela subiu até a mim. Era um povo muito mau. Amém? E a Bíblia, ela vaticina contra isso. Vamos para Isaías, capítulo 55, verso 7. Nos diz assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. De quem estava falando aqui, irmãos? Isaías estava falando do povo de Israel, do povo de Judá, né? Embora isso sirva a todos, né? A recomendação de Deus, por conceito, é que todo aquele que é maligno, deixe a malignidade, se arrependa. Se arrepender é tomar caminho inverso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vamos lá, 29. Cheios de toda injustiça, malícia, está aqui, avareza e maldade. A avareza está aqui na cobiça, né? Maldade, malignidade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda e dolo, ok? Contenda e dolo. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, malignidade, né? Vamos para o 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, está num nível de maldade muito grande. Amém, irmãos? Portanto, para falar de malignidade ainda, leia Provérbios 23, 6, capítulo 28, verso 22, e também 1 João, capítulo 3, verso 12. Amém, irmãos? Portanto, está aí, irmãos, que é o que a nossa mente, que é uma máquina, uma verdadeira, né, um verdadeiro PCU de computador, né, um verdadeiro processador de computador, ela pode produzir a uma estrutura humana que está aí no mundo de pecado, no mundo gerenciado por Satanás, está aí, né, sofrendo ataques constantes de fora para dentro e também de dentro para fora, ok? E nós temos que, na verdade, combater essa guerra, né, que não é de carne e sangue, mas é uma guerra que começa na nossa mente, retomando aqui e até fazendo menção, né, enfatizando fortemente Romanos 12, 2, renovando cada dia a nossa mente, transformando-nos através dessa renovação, para nós experimentarmos sempre, sempre, tudo ao contrário do que está sendo manifesto, ou que é a nossa tendência. Ou seja, irmãos, haja vista que Agostinho diz que o mal é a ausência do bem, isso tudo só é produzido porque de fato nós quebramos uma cadeia de relacionamento com Deus e nós deixamos de filtrar o nosso pensamento. E se você quiser saber como filtrar o pensamento e como deixar de pensar tudo isso aqui, não perca o próximo vídeo, onde nós estaremos falando aqui do triângulo do relacionamento. Assim, então, nós vamos ticar aqui, né, a nossa aula como concluída sobre guerra da mente. Foi bastante panorâmica e mesmo assim pegou um baita de um tempo, mas eu espero você no próximo vídeo para nós tratarmos do triângulo do relacionamento e dos 3 filtros de pensamento. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, espero que vocês tenham compreendido o que tem sido passado nesta aula esquematizada de hoje. Espero que tenha sido bênção, aprendizado para a sua vida. Espero também que isso tenha mexido com o seu interior, trazido uma identificação com a palavra de Deus através dessa aula. E eu gostaria de pedir para que você não perdesse de forma nenhuma o vídeo de número 2, que vai tratar sobre o triângulo do relacionamento, porque está linkado a esse processo de guerra na mente e você vai aprender mais ainda sobre sua responsabilidade com relação a ela. Então não perca, amém? Deixe a sua inscrição aqui embaixo para que você não perca os próximos conteúdos, principalmente o segundo vídeo, amém? Deixe também o seu like para ajudar que esse vídeo seja impulsionado pelos mecanismos do YouTube para que possa chegar a outras pessoas. Se você quiser comentar, deixar sua dúvida, o seu testemunho, a sua impressão, utilize-se do campo dos comentários aqui embaixo para isso. E também, se quiser compartilhar, é um favor que você faz não só a mim, mas ao reino de Deus. Assim ambos, eu e você, estaremos contribuindo para que o reino de Deus seja expandido através do ensino da palavra. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.